Boa noite, meus irmãos, que graça do Senhor seja com todos. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós meditaremos nos versos 7 ao verso 12. Estamos caminhando para o fim da análise desta epístola, neste ano bastante especial na vida da igreja, a igreja cristã, que ao redor do mundo celebra os 500 anos da Reforma Protestante. E como nós temos dito já há algumas semanas, meditando na Epístola de Paulo aos Gálatas, esta foi uma das literaturas bíblicas mais apreciadas por Martim Lutero, e eu creio que seja apropriado que nós, neste ano, analisemos esta porção tão importante da Palavra de Deus e com reverência terminemos a meditação na mesma, em breve, ainda não excelente. Gálatas, no capítulo 6, verso 7 até o verso 12. Convido você para que leia a Palavra de Deus comigo. Gálatas 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos em nome de Jesus Cristo que o poder do Teu Espírito seja sobre nós e em nós. Abençoa-nos nesta meditação. É o que pedimos, no nome único, santo e todo-poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu quero pensar com os queridos irmãos e amigos nessa noite sobre o seguinte tema: a evidência da bondade de Cristo semeada através dos santos. E nós temos evidência histórica de que este livro é a verdade. Não é verdade apenas em contextos religiosos. Este livro é verdade propositiva, objetiva. De Gênesis a Apocalipse, esse livro é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada. Fala sobre uma história, fala de um Deus que fez intervenção no tempo e assim trouxe a salvação ao pecador. Estamos falando então de uma evidência que é concreta e não somente abstrata. Não se trata de uma evidência distante, mas é uma evidência atual e presente. E por isso o tema é a evidência da bondade de Cristo semeada através dos santos. E Deus quer semear a bondade através dos seus filhos e filhas, assim como Ele um dia semeou bondade em nossos corações quando ainda estávamos perdidos nas trevas e trouxe salvação. Assim como o Filho de Deus semeou o bem em nossas almas, Ele também quer nos usar, a fim de que neste mundo que jaz no maligno, a bondade de Deus seja igualmente compartilhada. E nesses versos, Gálatas 6, de 7 a 11, nós encontramos esta evidência, a ênfase sobre a importância de que haja uma bondade evidente na minha vida e através de mim na história.
Quando Deus tirou o seu povo do Egito, Ele tirou o povo não somente de uma situação ruim, assim como Jesus Cristo, Ele morreu pelo pecador, e acabamos de relembrar o sacrifício de Cristo através da ceia do Senhor. Quando Cristo redime o pecador, Ele o salva, não somente de uma coisa ou de um estado ruim, mas Ele liberta em direção ao bem. Não é apenas retirar o homem do seu pecado ou tirar o homem do Egito, é colocá-lo na terra prometida, é colocá-lo na eternidade. E isto acontece no livro de Êxodo, quando Deus tira o seu povo do cativeiro do Egito e coloca o seu povo em liberdade. Então o povo é retirado de uma situação ruim e segue rumo a uma situação abençoadora. Em Cristo, Deus Pai demonstrou a sua bondade, retirando o pecador do lamaçal do pecado, de uma vida infernal, deste lado da existência, bem como do outro lado da existência, e nos coloca rumo à terra prometida, à Nova Jerusalém, a uma eternidade. E assim, nós entendemos, através da Epístola de Paulo, eu gostaria que, se você pudesse, abrisse sua Bíblia na primeira Epístola de Paulo, no capítulo 10, o verso 1 e o verso 2, a título de introdução. Na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 1, a palavra de Deus diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo meio do mar. Observe que o apóstolo Paulo agora está relembrando o Êxodo. Ele está dizendo: irmãos, não ignorem os fatos, aquilo que aconteceu tanto tempo atrás, quando Deus retirou o seu povo do Egito e fez com que ele passasse pelo mar, tem uma aplicação para nós. E a aplicação segue no verso 2, e o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, verso 2: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma aplicação legítima daquilo que é a história da redenção no passado humano, bem como no presente daqueles para quem ele escrevia, e obviamente se aplica em nossas vidas. Assim como Deus libertou Israel do Egito, Jesus Cristo liberta o pecador do pecado, levando-o para a eternidade. E o vínculo aqui das duas experiências é o batismo, como nós testemunhamos esta noite. Paulo está dizendo: quando o povo atravessa pelo mar e a nuvem está encobrindo o povo, esta é uma analogia daquilo que em Cristo aconteceria, o batismo, evidência de arrependimento e de um recomeço. Assim sendo, no Antigo Testamento, na antiga dispensação, o povo de Deus, a igreja, foi libertada da escravatura. No Novo Testamento, igualmente, a igreja é liberta e colocada em liberdade em relação ao contexto pecaminoso no qual se encontrava. Agora, amados irmãos e amigos, uma coisa é você tirar Israel de dentro do Egito, mas uma coisa totalmente diferente será tirar o Egito de dentro de Israel. E lendo um comentário essa semana, uma observação simples, porém profunda, o comentarista diz: levou uma noite para que o Deus trino, soberano, poderoso de Israel libertasse o seu povo do Egito. Apenas uma noite, mas 40 anos para libertar Israel do Egito interno. Do Egito objetivo, físico, histórico, uma noite, mas da herança pecaminosa do Egito, 40 anos. E assim Deus vai atuando em santificação,
para que o seu povo chegue de maneira preparada à terra prometida. Você foi salvo ontem, mas você continua sendo salvo hoje, e você continuará sendo salvo até o fim da sua existência deste lado da vida, porque isto implica em santificação. Você foi salvo, mas você continua em processo de libertação. Deus, como diz Selwyn Hughes, um pregador galês que morreu com câncer nos ossos há alguns anos atrás, e por mais de 50 anos ministrou o Evangelho ao redor do mundo. Selwyn Hughes diz: Senhor, um dia o Senhor me tirou de dentro do mundo, agora tira o mundo de dentro de mim. Um dia o Senhor me salvou, agora me santifique. E Deus fez isso com Israel. Ele tirou o povo do Egito, mas agora o povo terá que ter o Egito de si mesmo retirado de dentro da sua existência. Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu quero chamar sua atenção rapidamente para algumas coisas que acontecem a partir do verso 5. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, a palavra de Deus diz: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não obedeçamos às coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Verso 8: E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Verso 10: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aqui eu quero dizer que o apóstolo faz duas aplicações. Ele relembra os coríntios da grande libertação do Egito e diz: em Cristo nós fomos libertos não do Egito, mas do pecado. Assim como Israel foi batizado em Moisés, passando pelo mar, em Cristo nas águas, nós temos a evidência da bondade de Deus que nos redime do pecado e nos coloca em liberdade. Mas igualmente ele faz uma segunda aplicação. 4 erros foram cometidos por Israel quando este deixou o Egito. O primeiro erro foi o erro da idolatria. O segundo erro foi o erro da prostituição, o adultério. Em terceiro lugar, o erro de tentar Deus, provar Deus. Num sentido irreverente, Deus já deu evidência do seu amor e da sua bondade, mas eu tento colocar Deus contra a parede e exigir dele ainda mais evidência de que ele pode, que ele quer, e daí por diante. E Paulo diz: não erremos agora, tendo sido batizados em Cristo, libertos, passado pela libertação. Não permitamos que este tipo de atitude de tentar Deus aconteça. Se eles caíram no passado, o autor aos Hebreus diz: se eles não foram poupados, como serão poupados aqueles que negligenciarem tão grande salvação como em Cristo? Mas existe um outro erro que Israel cometeu saindo do Egito no deserto por 40 anos, e Deus disciplinou o seu povo, e aquela geração não entrou na terra prometida. E o erro, senhoras e senhores, muitos de nós cometemos hoje, o erro da murmuração. Francis Schaeffer tem um sermão de 1 hora sobre esta questão da murmuração, e ele é maravilhoso. E ele fala nesse sermão que Deus foi muito paciente com o seu povo quando este reclamou de coisas até então desconhecidas. Mas a partir do momento que o povo começa a reclamar, dentro de situações já vividas, e sabendo da resposta, e mesmo assim insiste em murmurar e reclamar, então Deus pesa a sua mão disciplinadora. Observe bem a implicação de Francis Schaeffer. Enquanto você está numa situação desconhecida, você não precisa murmurar,
E Deus também não precisa ter paciência, mas Ele terá paciência, respeitando o fato de que nós ainda não vivemos tal experiência. É nova para nós. Reagimos de uma forma ruim, de uma forma limitada. Deus é paciente nesse sentido. Mas quando eu e você, já experimentados na fé, continuamos murmurando e reclamando daquilo que nós já conhecemos, então a coisa é diferente. E Paulo está dizendo: se os israelitas, na época de saírem do Egito, não foram poupados por causa deste tipo de erro, quanto menos eu e você seremos, porque nós estaremos pecando contra evidência e contra consciência. E este é um grande erro. Assim sendo, eu disse anteriormente que Deus tirou o seu povo do Egito, fazendo passar pelo meio do mar, o simbolismo no Antigo Testamento do batismo, em Moisés, não libertando somente do mal, mas dirigindo o seu povo para o bem. Em Cristo o mesmo acontece. Você foi liberto do mal, mas não para ali. Você tem que mover ou se mover pela graça de Deus rumo ao bem. E aqui agora eu quero voltar a sua atenção para Gálatas no capítulo 6, conforme lido. E os versos 7 e o verso 8 falam sobre a retribuição pela lei da semeadura. Senhoras e senhores, existe uma lei, esta é a lei da retribuição. Você foi salvo para semear o bem, e nós temos que tomar cuidado acerca daquilo que estamos, em nome de Cristo, semeando neste mundo. O apóstolo disse, verso 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não, isso tem tudo a ver com aquilo que nós já vimos anteriormente no capítulo 5, os frutos, ou o fruto do Espírito, a vida nova que o Espírito de Cristo gera em nós, e nós temos condições de fazer esta semeadura, e esta semeadura, ela tem uma retribuição, ela tem uma recompensa. Paulo diz, não se engane, Deus recompensa, Deus retribui. E a pergunta que nós devemos fazer nessa noite, nesse ponto é, qual é o tipo de semeadura que, em nome de Cristo, eu estou fazendo deste lado da existência? O batismo, que nós testemunhamos na vida de 3 novos irmãos, em Cristo esse batismo aconteceu, e a vida de boa semeadura no Espírito agora tem um início oficial. Não, eles estavam em Cristo antes, mas hoje foi assumido um compromisso público, e a semeadura, mais do que nunca, ela é agora oficial. Ela precisa ser oficial, e será. 1 Coríntios, de novo, no capítulo 10, verso 5 e verso 6, que já foi lido. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, 1 Coríntios 10, 5, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Faz o paralelo com o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6, e nós saberemos então que com Deus não se brinca, a retribuição é certa, e além disso, a semeadura tem que ser espiritual. Se nós em Cristo, hoje batizados, alguns de nós aqui batizados por anos, décadas, estamos hoje semeando na carne, eu faço um apelo, que você reconsagre sua vida no altar e passe a semear de novo a boa semente que Deus quer semear através de você e em você, porque esta semeadura certamente terá uma consequência. Se ela for no Espírito, ela será galardoada. Se ela for na carne, para aquilo que é ruim e eternamente corrupto, você e eu herdaremos juízo. Não tem alternativa, é a palavra de Deus. Deus está dizendo, e nós temos que nos submeter à autoridade das Escrituras, para o nosso bem, para a nossa salvação. Não somente existe uma retribuição nesta lei da semeadura, mas ela requer também disciplina. E como nós somos frágeis em nossas disciplinas,
Eu estava estudando a força militar dos Estados Unidos há algum tempo atrás, especificamente lendo acerca daqueles que são os Marines, aqueles que fazem parte de uma tropa de elite chamada SEALs. Estes são convocados quando ninguém mais pode resolver a parada, eles vão. Mas o que me chamou a atenção é que na frente do quartel-general desse grupo de elite, no portão de entrada tem uma sentença, uma frase de impacto, e a frase é essa: o dia fácil foi ontem. Este é o lema deles. O dia fácil passou. Hoje é difícil. Essa é a implicação da sentença. Se você quer entrar aqui, saiba disso. A facilidade aconteceu ontem. A partir de agora é novo e o couro vai comer. Se você está aqui na missão de ser um SEAL e um soldado da tropa de elite deste pelotão, saiba disso. Facilidade foi ontem. Hoje é desafio e é complicado. E eles exercem um negócio chamado a lei dos 40%. Sabe o que isso significa? Significa que quando você como soldado estiver no seu limite, esgotado física e emocionalmente, lembre-se que você ainda tem 40% de energia para queimar. Não, quando você, esta semana, estiver pensando em jogar a toalha, lembre-se disso, que ainda existe 40% de chance. E para o crente, ainda mais do que 40% de potencial. Você tem o Espírito de Deus que é eterno, e os braços do Senhor Deus não se cansam nem se fatigam. Quando você estiver cansado, os braços eternos do Senhor não se cansam. Dependa dele. Para que essa lei da semeadura seja correta e verdadeira, é necessário disciplina, é necessário que continuemos nela. Verso 9 do capítulo 6 de Gálatas, a palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Como Paulo disse anteriormente, tendo passado pelo batismo, o povo de Deus foi convocado para fazer o bem uns aos outros. E você hoje, tendo consciência do seu batismo em Cristo, da sua salvação, e aqueles que estão começando a jornada nesta noite de maneira pública e oficial, o desafio permanece. Exige disciplina. É necessário disciplina para que a lei da semeadura aconteça. Se nós ficarmos firmes e na graça de Cristo semearmos, nós seremos recompensados. É o que a palavra diz. E assim como eu temo e tremo da palavra, quando as coisas são severas, eu me glorio e me regozijo quando as promessas são maravilhosas. Não desanime, continue semeando bem. O batismo em Cristo e a perseverança em semear o bem no Espírito de Cristo são absolutamente necessários e possíveis. 1 Coríntios, no capítulo 7, capítulo 10, verso 7, a palavra de Deus diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Irmãos e irmãs, amigos, façamos isto. Sejamos disciplinados no exercício de semearmos o bem, porque a seu tempo, se nós não desanimarmos, nós veremos os resultados. É difícil, eu sei que é, mas é possível, porque o Espírito está comprometido em nos ajudar. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo fala não somente da retribuição na lei da semeadura, não somente sobre a disciplina no processo de semear, mas também a identificação através da lei da semeadura. Há uma identificação sublime demais. Quando o povo de Israel sai do Egito, através do mar, ele se identifica com o Deus Trino de Israel. Assim é você identificado com Cristo, à medida que o Deus Trino de Israel produz regeneração,
te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você reconhece os méritos de Cristo estabelecidos na cruz do Calvário, depende dele para a sua salvação e do Espírito para a sua contínua santificação. E neste sentido, senhoras e senhores, nós estamos identificados com Cristo. E o que Paulo está argumentando aqui em Gálatas 6 é que existiam inimigos da cruz que queriam que os cristãos deixassem essa identificação com Jesus de lado. E eu quero chamar a sua atenção para os versos 11 e 12 e já caminhamos para o fim. Gálatas 6:11, a palavra de Deus diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidá-los, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quando você está em Cristo, saiba que perseguições virão. O batismo que foi celebrado esta noite aqui, em outros lugares do mundo, é considerado sentença de morte imediata. Em países onde o Evangelho de Cristo é proibido, ser batizado publicamente é condenar-se à morte, ou ser condenado à sentença de morte. Não tem alternativa. E não é diferente essa noite. Estamos alegres? Claro que sim. Mas no batismo, quando você desceu as águas batismais, você morreu para o velho homem. A morte aconteceu. Você volta das águas batismais, ainda que em fração de segundos, e você está voltando simbolicamente para uma nova vida cheia do Espírito. Mas saiba de uma coisa: a sentença é certa, e em Cristo nós estamos sentenciados à morte. Vocês se lembram do filme Gladiador? Russell Crowe, gosto muito daquele filme. Só citar uma sentença no início, quando ele ainda vai atacar as tribos germânicas. Logo no início do filme, ele está montado com a sua cavalaria atrás das linhas inimigas. Se lembram dessa cena? E ele diz para os seus soldados: senhores, as palavras não são essas, mas são palavras com este efeito: vocês estão alistados para servirem o Império Romano, força e honra. Nós vamos para a batalha, e se vocês morrerem, não há qualquer problema, porque vocês já estavam mortos a partir do momento que assinaram o documento de alistamento. São essas as palavras. A partir do momento que você colocou o seu nome na lista, você está morto. A partir do momento que você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador e desceu as águas batismais, o pacto de que Ele é seu Senhor daqui para frente foi assumido, e você agora viverá na dependência do Espírito, assim como o seu Mestre viveu. Deixe-me apenas relembrar, e com isso eu fecho, 3 coisas acerca do batismo. Primeiro, quando Jesus Cristo foi batizado, Ele foi batizado nas águas por João Batista, como todos nós sabemos. Logo em seguida, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Eu quero fazer apenas uma observação: que a partir do momento que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a sua vida e a minha vida deveriam estar sob o controle total do Espírito Santo. Até aquele momento você era livre para não fazer o pacto, mas se você fez o pacto, é assim que tem que ser, e é assim que pode ser. Você terá uma vida totalmente guiada pelo Espírito. Deixe-me fazer uma pergunta. Essa noite, você dá evidência de uma bondosa obediência, ou está você, como batizado em Cristo, vivendo uma vida rebelde, de desobediência? Eu suplico contigo em nome de Jesus Cristo, não faça isso mais. Se errou, se arrependa. Confesse o seu pecado, volte para Deus. Não deixe o espírito de rebeldia tomar conta. Assim como os israelitas ficaram prostrados no deserto, você será prostrado hoje, se assim continuar. E uma última observação, e agora eu quero chamar a sua atenção para João, por favor. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia nessa passagem, com ela eu encerro. Jesus foi batizado, logo em seguida ele foi levado para o deserto. A partir da unção do Espírito sobre a vida de Jesus, ele começa o seu ministério público
em 3 anos ele foi executado, morreu e ressuscitou, e disto nós damos testemunha hoje. 2000 anos de história testemunham. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Mas deixe-me dizer uma coisa: antes dele morrer e ressuscitar, quiseram tirar a vida de Jesus. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 11. Eu quero chamar sua atenção para o verso 39. Jesus fez algumas afirmações e as pessoas que ouviram ficaram enlouquecidas com as blasfêmias que ele supostamente estava dizendo. Disse Jesus, desculpa, remeti você ao texto errado. João capítulo 10, só volte uma página. João capítulo 10 e o verso 39. Jesus terminou o seu discurso acerca de si mesmo e o ódio entrou na alma das pessoas. E o texto do verso 39 diz assim, João 10, 39: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E agora preste atenção no verso 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Não, o que eu vou dizer agora você não precisa aceitar, mas eu quero compartilhar uma ideia que eu tenho. Quando a pressão aumentou sobre Jesus Cristo naquele momento, ele voltou para um local muito especial. Foi o local onde João Batista batizava e onde Jesus Cristo foi batizado. E eu tenho para mim que Jesus Cristo voltou naquele dia para aquele lugar, para relembrar de uma coisa: do pacto assumido publicamente. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. No momento do batismo, o Espírito vem sobre ele, e a partir dali, ele está consagrado para morrer e ressuscitar. Eu gostaria que você, que está na fé cristã há muito tempo, está triste, abatido essa noite, que você possa em sua mente, em sua alma, voltar ao dia do seu batismo essa noite, voltar ao local do seu batismo e renovar o pacto de Senhor. Peço ao Espírito que te fortaleça. Talvez você esteja triste, desanimado, mas é possível. E eu tenho certeza que o Espírito há de ouvir o seu clamor.